conversar sobre a relíquia do Eça de Queiroz. Então, eu trouxe aqui até 2 edições para vocês verem. Esse livro é essa, né, gente? É maravilhoso. Então, essa daqui é da Martin Claret e esse daqui é da editora Ática. Esse prefácio aqui é muito bom, mas esse livro é bem difícil de encontrar. Então, eu vou deixar o prefácio dele, eu vou tirar foto e deixar lá na página de resumos da Bru, tá bom? Então, vamos lá. Separei para vocês aqui um resuminho, tá tudo lá na página, mas antes, vamos olhar para tudo isso. Vamos ver onde a gente tá na literatura. Então, bom, a gente tá aqui, ó, no realismo. Esse livro pertence ao realismo, né? O Eça é um escritor realista. E o Eça tem, então, aí 3 fases. Importante você dar uma lida nesse resumo também. E a gente vai estar no A Relíquia aqui nessa segunda fase do Eça, tá bom? Então, aliás, essa linha do tempo aqui, que tá lá na página do Facebook, que todo mundo ama, porque depois consegue ficar se localizando sempre, nem foi eu que fiz, tá? Foi uma professora minha da faculdade que me apresentou a isso, aí eu só copiei, tá bom? O nome dela é Jucimara. Então, vamos lá. A Relíquia. O livro foi publicado em 1887, então aí realmente a segunda fase do Eça vai até 88, e foi publicado em Porto, e o subtítulo da obra já diz alguma coisa aí pra gente, porque o subtítulo é O Manto Diafano da Fantasia. Então, né, vamos caminhando. Aqui o narrador é em primeira pessoa e é um livro de memórias, e o narrador é o personagem principal, que é o Teodorico Raposo, que é o sobrinho da Titi, da Dona Patrocínio, que é super hipócrita. Gente, ai, que vontade de pegar esse cara e chacoalhar e falar: acorda pra vida, meu filho. Mas vamos lá. Ele nos explica sua história porque acredita que nela contém uma lição lúcida e forte. Você me dá meia hora, né, Teodorico? Bom, aí a gente vai ter, então, a Dona Patrocínio das Neves representando o batismo, porque ela era super religiosa. Gente, ela é muito religiosa e ela quer que o Teodorico... E ela quer não, né? O Teodorico finge que é tão religioso quanto, então esconde lá toda a vida de luxúria que ele tem, as mulheres que ele tem, tudo pra que ele fique com a herança dela no final da história, né? Quando ela morre, ele quer ficar com essa herança. Mas vamos lá, que isso não acontece. Então, aí a gente vai ter o desfecho da história todo, que é mais ou menos uma viagem para Jerusalém. E a gente vai perceber, então, que o principal concorrente do Teodorico, digamos assim, é Jesus. Porque ele quer esse dinheiro da tia e para ele conseguir isso, ele precisa ser muito religioso. Só que, como eu tô falando pra vocês, ele é hipócrita, ele é um belo de um mentiroso. E acontece um monte de coisa e ele tem que ir pra Jerusalém. Ele vai fazer essa viagem e realmente acho que ele até gosta. Eu até acredito nisso. Eu acredito que foi real, assim, a intenção dele de ir, mas quando ele chega lá, ele detesta, ele acha horrível. Porque ele quer aquela vida boêmia, né, gente? Ele quer a farra, ele quer tudo aquilo que ele já tinha vivido em Coimbra, que era que foi onde ele estudou. Então, então ele tem esse principal rival, que é Jesus Cristo, e ele vai nessa peregrinação pela Terra Santa, que é Jerusalém, e ele promete pra Titi que vai trazer uma relíquia pra ela. Gente, aí que começa já a história toda, é muito engraçado. É, Lá ele arranja um amor, que é a Mary. Antes ele tem a Adélia, mas não dá certo, e aí ele arranja a Mary. E a Mary, gente, deixa pra ele de lembrança uma camisola. E aí ele pensa: nossa, antes de chegar em casa eu vou jogar essa camisola fora, né? Porque imagina se minha tia vê. E aí ele pega e guarda numa embalagem. E ele sai e tal, vai lá, continua a viagem, e ele encontra galhos, que supostamente foram os mesmos galhos retirados da mesma árvore, que os galhos que fizeram a coroa de Jesus, sabe?
E aí ele fala assim, então essa vai ser a minha relíquia pra minha tia, olha só. E aí ele coloca esses galhos, essa coroa, numa embalagem igual a da camisola. E aí, gente, antes de voltar, ele deixa isso com uma mulher. Ele entrega essa camisola pra uma mulher. A camisola, né? A embalagem de camisola pra uma mulher. Ele dá pra qualquer uma na rua, sabe? E aí, quando ele chega em casa, ele vai dar a relíquia pra tia dele. E quando a tia abre, é a camisola. E ela descobre tudo, né? Porque ele fala, bom, agora não tem mais sair, então eu vou falar tudo que eu tenho pra falar mesmo, quem eu sou de verdade e tal. Só que, gente, eu tô falando muito por cima, porque ele é a pessoa mais... Gente, tem que ler esse livro, tem que ler pra entender o que eu tô falando, é imperdível. E aí, ele vai lá e fala tudo, e ele é expulso de casa, tal, não sei o quê. E ele começa a rever a própria vida, fala, meu, vivi uma vida de mentiras, eu sou falso, tal, não sei o quê. E aí ele, meu, eu não vou fazer isso mais. Aí ele encontra um amigo dele, o Crispim, e fala assim, ó, eu vou casar com a sua irmã porque eu tô aí ruim, preciso prosperar na vida, tal. Aí ele até vende umas relíquias falsas e começa a trabalhar com esse novo cunhado dele e tal, casa com a, qual que é o nome dela? Je, Jesuína, casa com a Jesuína e, enfim, a narrativa continua e ele no final fala assim pra gente, nossa, imagina se eu tivesse falado pra Titi que a camisola era de Maria. Tipo, ele volta, ele retrocede, é a mesma hipocrisia do começo do livro. Então tem até aqui até fiz aqui dois círculos, né? Hipocrisia, realidade e hipocrisia, porque ele volta ao ciclo. E essa, acho que é a maior crítica do Essa, a constituição da igreja, tudo isso, aquele momento lá de Portugal, porque as pessoas nessa concepção elas eram bem falsas e tal. Então Essa critica tudo isso, esse amontoado de gente aí, né, do século XIX que tava super, sou cristão, sou religioso, não sei o quê. Quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Então foi essa a maior crítica do Essa. E, bom, gente, quando a Titi morre, ela deixa a herança para a igreja mesmo. E o Teodorico vai ter que aí repensar na relíquia que ele vai ter na vida, porque na herança, né? Porque não vai ser essa, ele vai ter que se contentar com as coisas reais da vida mesmo, porque o dinheiro que ele queria ele não vai receber. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Infelizmente, eu não tenho todo o tempo do mundo pra ficar falando aqui com vocês, senão eu falaria, porque esse livro é imperdível, é engraçado, você ri com ele. E eu sei que vai ter gente que vai falar, Bruna, é muito difícil a leitura, mas sinceramente a última coisa que a gente vai reparar é na leitura. Porque o Teodorico, gente, o Teodorico não tem como. Ele é muito cínico. A palavra é essa, cínico. Então não tem como você não ficar tão focado, você focar tanto na dificuldade da linguagem, porque o Teodorico, ele é cínico, então você vai acabar se envolvendo muito mais com isso do que com a dificuldade da linguagem, tá bom? Então é isso, gente. O Essa é incrível, esse livro é incrível. Leiam muito Essa de Queiroz, porque vale a pena. E obrigada pela atenção. Até a próxima.